Com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí joinha e muito obrigado pela audiência. Fala, galera, deste dia 29 de setembro de 2025. Deixe a sua mensagem parabenizando a Macaca pelo acesso e diga qual jogo você considera o mais marcante na campanha da equipe alvinegra até agora na Série C. 97102-1493. 97102-1493. E você achou justo o resultado da partida entre Brusque e Guarani? O árbitro acertou no pênalti mais a expulsão de Bruno Santos. Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte busca o empate contra o Náutico nos acréscimos e está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca também contou com a vitória do Brusque sobre o Guarani para garantir o acesso à segunda divisão no ano que vem, com 2 rodadas de antecedência. Elenco alvinegro ganhou 2 dias de folga depois de conquistar o acesso e se reapresenta amanhã à tarde no CT do Jardim Olina. Já podendo garantir a vaga na final, Macaca volta a campo no próximo sábado contra o Brusque, no Augusto Bauer, em Santa Catarina. Arthur recebeu o 3º cartão amarelo e é desfalque confirmado para a próxima rodada. Jé, com problemas na coxa, não deve se recuperar a tempo. Marcelo Fernandes também pode poupar Diogo Silva e Elvis, que estão pendurados na rodada que antecede o derby 212. Autor do gol do acesso, Miguel, participou de 3 gols em 4 jogos como profissional. Contra o Botafogo da Paraíba, iniciou a jogada que resultou no gol de Bruno Lopes. Contra o Brusque, sofreu pênalti convertido por Elvis. E no último sábado, foi às redes e decretou o acesso da Macaca contra o Timbu. E daqui a pouco você vai conferir
uma entrevista exclusiva do zagueiro Wanderson, cedida nesta segunda-feira ao programa Os Donos da Bola na tela da Band. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes comemora acesso e desabafa sobre passagem no brinco. Pautas do Guarani. Em jogo polêmico e com 5 gols, Guarani perde de virada para o Brusque no Augusto Bauer. Apesar da derrota, Bugre segue dependendo apenas de si para conquistar o acesso à Série B. Uma vitória sobre o Náutico na próxima rodada, somado com um tropeço do Brusque contra a Ponte, garante o Guarani na segunda divisão do Campeonato Brasileiro ano que vem. Bugre recebe o Timbu sábado às 5 horas da tarde no Brinco de Ouro, com a transmissão ao vivo na tela da Band. Elenco alviverde se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Brinco de Ouro. Bruno Santos, expulso contra o Brusque, é desfalque confirmado. Árbitro relata ofensas de Elano e diretoria do Guarani após derrota para o Brusque. Segundo a súmula, Elano deixou a área destinada à comissão técnica durante o segundo tempo e se dirigiu de forma exaltada ao quarto árbitro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Matheus Costa projeta duelo direto contra o Náutico. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A Confederação Brasileira de Futebol anunciará na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, o calendário do futebol brasileiro de 2026. O anúncio será feito às 10 horas da manhã na sede da entidade no Rio de Janeiro e promete ter mudanças relevantes. O objetivo é amenizar o aperto no cronograma de jogos no país. As possíveis mudanças são reduzir os estaduais de 16 para 11 datas, jogos únicos na Copa do Brasil, mudanças nos formatos da Copa Verde e Copa do Nordeste e ampliação na Série D de 64 para 96 clubes. Pauta 2. O Palmeiras atualizou a situação médica de Lucas Evangelista. O meia deixou o gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador, ainda no primeiro tempo no duelo contra o Bahia, no último domingo, com dores. Lucas Evangelista teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita e fará novos exames para saber a complexidade do problema. O clube informa que não está descartada a realização de cirurgia. Pauta 3. Jornalista Paulo Soares, o amigão da ESPN, morreu em São Paulo aos 63 anos nesta segunda-feira. Amigão da galera, como era conhecido, fez história na televisão ao apresentar as notícias esportivas ao lado do colega Antero Greco, que faleceu em maio do ano passado. Paulo Soares teve falência múltiplas de órgãos. Ele que teve origem no rádio, narrador esportivo, e trabalhou na Rádio Bandeirantes por 2 anos. Pautas, notícias que não têm ligação, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião.
17:10, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batista, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é, claro, o acesso da Macaca de forma antecipada, e o destaque pelo lado do Guarani é que o Bugre também pode definir o acesso já na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Náutico no Brinco e torcer também para um tropeço do Brusque. 17:10, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Deixe a sua mensagem parabenizando a Macaca pelo acesso e diga qual jogo você considera o mais marcante na campanha da equipe alvinegra até agora. Foram vários jogos, mas a mensagem é a mesma que eu acabei passando para o Anderson, que já vai falar aqui, que esteve conosco na tela da Band. Ele tem 30 de idade, eu tenho quase 36 anos de profissão. Eu não me lembro de um momento, em toda essa trajetória como repórter e comentarista, que uma torcida tivesse com um time de futebol essa simbiose, principalmente numa terceira divisão e com os problemas fora de campo. A torcida, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. No jogo que houve empate contra o Náutico, se a Ponte tivesse perdido, ela não teria sido vaiada. Porque a torcida entende, tem certeza, que esses jogadores estão fazendo muito além daquilo que deveriam. Parabéns. Sorte da Ponte Preta. Sorte. A torcida tem que aplaudir esses caras de pé. Porque do goleiro ao ponta esquerda, do roupeiro ao funcionário mais simples, o que eles estão passando e chegar com essa performance, com essa hombridade, com esse caráter que esses caras estão levando, todos os problemas que a Ponte tem, eu só tenho que aplaudir. Então essa é a mensagem que eu dou para todo mundo, que valorize esse time atual da Ponte Preta. Você achou justo o resultado da partida entre Brusque e Guarani? O Guarani para mim foi incompetente. A arbitragem atrapalhou? Atrapalhou, mas o Guarani foi incompetente. E seu técnico cometeu um erro grave. Ele colocou o terceiro zagueiro. Então, você joga com 3 zagueiros, quantos gols o Guarani tomou? Com 3 zagueiros tomou 2. Então, quanto mais zagueiro, não quer dizer que seu time esteja efetivamente mais protegido. Então, o treinador errou também nas escolhas que fez e o time jogou mal. Se o árbitro acertou no pênalti, mais expulsão do Bruno Santos, eu acho que ele foi muito rigoroso, mas que o Bruno Santos foi infantil, foi. Batista. 17:13, hoje aqui no Esporte em Debate, você vai ganhar presentes. 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Repito, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Para participar do sorteio tem 2 caminhos. Um é pelo site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até a aba Promoções. Lá tem um formulário. Preencha, pronto, você já estará concorrendo. Ou então pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai aparecer um formulário, preencha o formulário e pronto, já estará concorrendo. Tanto faz pelo site ou pelo YouTube. Vai tudo para um único lugar e lá tem o sorteio eletrônico. O ganhador terá até o dia 2 de outubro para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 da manhã até as 2 da tarde. Obrigatoriamente tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Participe e boa sorte para você!
17 horas e 15 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos com a sua participação. Não somente com as enquetes, mas também com as notícias do dia. Você participa mandando as suas mensagens para 97102-1493. 97102-1493. Esporte em debate. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Solução para você, consumidor final e seu negócio ou a sua indústria. Acesse kstubos.com.br. Novo plano de celular da Desktop. Chame pelo WhatsApp. O WhatsApp Easy ligações ilimitadas. É isso mesmo, a partir de um valor realmente extraordinário. Participe e você realmente terá o novo plano de celular da Desktop. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. 17h16. É o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Mesa de áudio, Elton Grimaldi. Nas imagens, Lucas Pessoa faz a captação e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para quem
quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo mais, 8 da noite no Morumbis, tem São Paulo e Ceará. O São Paulo do técnico Hernan Crespo, provável escalação de Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cedric, Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, além de Enzo Dias, Ferreira e Luciano. Já o provável Ceará do técnico Léo Condé, Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos, Vitor, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Richardson e Lourenço, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. Apita o jogo Carioca Bruno de Ardeu Araújo, o árbitro de vídeo será Rodrigo Nunes de Sá. Logo mais, 8 da noite, a bola rola no Morumbis. Fechamento na 25ª rodada, tem São Paulo e Ceará. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 7h22, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando de mercado da bola, né? O Roberto Fonseca assumiu a Itabaiana para a temporada 2026. Itabaiana que se manteve na Série C, vai disputar o estadual, também a Série C. Esse ano esteve com o Gilson Kleina e a próxima temporada com o Roberto Fonseca. E o Rodrigo Pastana, executivo de futebol, que recentemente saiu do Guarani, ele assumiu o Botafogo da Paraíba. Vai ser o novo executivo de futebol na SAF do Botafogo para a temporada 2026, Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão e amigos da Band, aqui é Marcos Soligo. Sobre o Fala Galera de hoje, acredito que o jogo mais marcante do campeonato foi simplesmente o último. O gol de Miguel, que garantiu o acesso para a Série B da Ponte Preta, com mais de 13 mil pessoas, 13 mil torcedores no estádio majestoso. Acho que vai ficar marcado aí para a eternidade. Beleza? Um grande abraço a todos e boa semana. Obrigado para você também, mais um. Patrícia, boa noite, tudo bem? Aqui é o Edson da Chácara Primavera. Eu vi aí os comentários, nós falamos bastante na maioria das rádios, que o Guarani jogou mal, né? Mas jogou mal por quê? Jogou mal porque todo mundo falou do jogador, mas ninguém falou do treinador, né?
O treinador não jogou para ganhar o jogo, pô. Jogou para empatar. E quem joga para empatar só até ou perde ou empata. Ele jogou para empatar, né? O Guarani tinha uma chance de antecipar essa classificação nesse jogo. Ia por tudo ou nada. Ia para cima do Brusque. Jogava para ganhar o jogo. Aí bota esses 3 zagueiros aí, velho. Só funcionou uma vez, funcionar toda hora. E agora? Agora enrolou tudo, né, velho? E outra, seu Bruno Santos, né? Ele fez pênalti, pô. Uma jogada não estava nem na bola. A bola estava com outro jogador lá. O juiz podia ter dado, por exemplo, continuado a jogada, que a bola estava no nome do pé. Mas ele marcou a falta. Ele marcou a falta, estava dentro da hora. O VAR chamou e deu pênalti. Tá certo. Expulsar foi muito? Foi, mas foi pênalti, pô. Ele foi revidar no cara, meu. O cara foi com o ombro nele, foi revidar no cara. Ele não sabia nem onde tá dentro da área. Ah, é brincadeira, viu? Mas a culpa é do treinador. Desculpa, viu? Outra coisa, hein? Esse treinador aí não vem com conversa mole que ele chegou até onde deu. Se ele perder a classificação, pode ir embora, viu? Treinadorzinho pequeno, né? Pensa pequeno. É igual esse da Ponte Preta. Pensou pequeno, quase perdeu o jogo. Boa noite pra vocês. Abraço. Muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Aqui é o Flávio do Jardim Nova Europa. Tô parcialmente feliz porque Ponte Preta já subiu. Espero que o Guarani também suba. Porque Campinas merece ter os 2 times que já tiveram outrora, pelo menos na Série B novamente, né? E tomara que o Guarani consiga também. Eu só tô preocupado com uma coisa, Batista. Queria a opinião de vocês aí, dos comentaristas. A Ponte já subiu, maravilha, felicidade. Agora, e para a montagem do time na Série B? Será que ela vai ser liberada para movimentar seus recursos que estão sob júdice, né? Porque jogadores conversam com outros jogadores. Porque se ela for querer montar um time, ela vai ter que ir ao mercado. E será que os jogadores vão querer vir jogar na Ponte Preta? E enfrentar esses problemas aí que esses atuais jogadores estão enfrentando? Só essa minha dúvida, Batista. Mas valeu. Sou fã de vocês, eu acompanho na hora do almoço, agora à tarde, quando eu posso. E eu estou muito preocupado com isso, só isso. Ok? Abraço. Fica com Deus, bom trabalho. Amém, fica com Deus. E a ICH ouvinte preocupado com a montagem do time para o ano que vem. Entre outras coisas, né? Sim. Está preocupado com a credibilidade, com os salários. E tudo que ele colocou é correto. Só que não dá para saber, não é? Tem que passar essas perguntas para a Márcia Sensitiva, para ela talvez responder, porque eu não consigo responder. Não sei nem quando a Ponte vai, se é que ela vai pagar os caras que estão aí no campeonato. Então é uma situação, uma bola dividida, que só tem um caminho, a Ponte adotar o que ela está tentando, não é? Para equacionar e liberar as suas dívidas e liberar a conta corrente, para continuar tendo jeito de sobreviver no dia a dia. Agora, todas as perguntas do nosso ouvinte que são pertinentes, mas elas não têm resposta. E tem também a questão da eleição, né? Em novembro tem eleição na Ponte e aí é evidente que fica sempre uma incógnita. Se o grupo atual está tocando vai continuar ou se terá uma modificação com relação ao comando da Ponte. Enquanto isso não acontecer, não tem jeito de fazer qualquer tipo de previsão ou projetar o ano que vem. Até porque a Série B está muito longe. Tem o Campeonato Paulista antes, que também é uma grande preocupação, principalmente se tiver uma redução de datas. Aí o campeonato, que já é difícil, vai ser mais difícil ainda. Esporte em debate para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio,
do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Novo plano de celular da Desktop, o WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. EKS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 17h30, Ponte Preta. Chegando Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Vamos falar da Macaca, Batista. A Ponte Preta conseguiu aí o acesso com 2 rodadas de antecedência nesta Série C. No ano passado caiu para a 3ª divisão e já sobe logo em seguida, um feito muito bom para a Macaca. E eu vou trazer aqui um pouco da campanha da Ponte Preta nesta Série C. Na primeira fase foram 19 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados, 16 gols sofridos, 63% de aproveitamento. E aí na segunda fase da competição, já com Marcelo desde o início, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 4 gols marcados, apenas 1 gol sofrido e um aproveitamento de 83% nesta segunda fase. Vale destacar também um bom trabalho do Marcelo. Desde que ele chegou são 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, apenas 2 gols sofridos. E o último empate, que aconteceu justamente no sábado, partida contra o Náutico, o Miguel, garoto da base da Ponte Preta, empatou a partida, uma assistência do Serginho, que não vinha jogando também desde a chegada do Marcelo, entrou, contribuiu com uma assistência que deu o gol aí para o acesso da Ponte Preta. Durante a partida, a Ponte Preta no primeiro tempo não conseguiu jogar muito, teve o desfalque do Gé poucos minutos antes, ali enquanto os jogadores aqueciam no gramado do Moisés Lucarelli, fomos informados que o Gé não participaria da partida, que ele havia sofrido um incômodo muscular na ativação ainda no vestiário antes de subir para o gramado. Portanto, aí o Marcelo teve que mudar a alteração, colocou o Rodrigo Souza na equipe titular, mas enfim, no final deu tudo certo. A Ponte Preta conseguiu empatar a partida, como eu disse, com o gol do Miguel de cabeça, garoto da base, primeiro gol dele como profissional. E após a partida, o Marcelo falou um pouco sobre como foi a pré-eleição, o que ele falou para os jogadores, quais as instruções que ele deu para os atletas para tentar controlar a ansiedade antes da partida, que foi literalmente uma decisão para a Ponte. A situação de manter os pés no chão, ela não mudou em nenhum momento. Só que nós somos seres humanos. Esses jogadores aí estão ralando há quanto tempo aí, Toninho? Esse ano, o que está acontecendo fora do campo. Você tem uma vitória para consolidar um trabalho, para você subir de divisão, né? Realmente cria ansiedade. Até vocês mesmos, se for jogar qualquer coisa importante, vai ter uma coisa importante, você vai ficar no dia. E é uma sensação, isso é louvável. Isso aí é uma sensação normal de um atleta profissional, ainda mais de um grupo desse. Eles têm que ter esse sentimento mesmo, eu falei na pré-eleição para eles. Tem que ter frio na barriga, é o dia, e chegou o dia. 4 rodadas, quantos times classificaram em 4 rodadas aí? Na Série C, na Série B? Difícil, chega até a última para resolver. Ano passado tinha time que tinha 0 ponto. Quando virou o turno, fez 9 e classificou. Ou não foi isso? Então assim, a sua pergunta vem muito bem pelo seguinte. O grupo, eu nunca vi um grupo tão capacitado, e não estou nem falando de bola, nem de técnica, nem nada. Estou falando de sujeito homem. São sujeitos homens. É isso que eu tenho que falar. Eu falei hoje na preleção, Deus foi muito bom para mim me colocar na Ponte Preta. Mas muito bom, agradeço sempre. Estar aqui, nesse clube, e poder subir um clube do tamanho da Ponte Preta, eu estou muito feliz. E muito feliz também, que eu falei para eles, por estar num grupo desse.
ser muito difícil a gente conseguir. Eu já peguei vários grupos, bons, ótimos também. Mas igual a esse aqui, por tudo que acontece, é de tirar o chapéu e estou muito feliz. E o Marcelo falou também qual foi o discurso dentro do vestiário assim que acabou o jogo. Geralmente, assim que acaba o jogo, eu e outros colegas da imprensa também já vamos para a sala de imprensa, porém a porta ali que dá acesso à sala ficou fechada durante algum tempo. Os jogadores estavam em uma reunião junto com o Marcelo, acredito que membros da diretoria também, e o Marcelo fala como que foi o discurso entre ele e os jogadores assim que acabou a partida. O Jean é uma referência no ataque, né? O Jean é um jogador que incomoda qualquer equipe, né? Você vê quantas bolas voltou pro nosso campo hoje. O discurso é da equipe que subiu para a Série B. Esse é o discurso. Todos os jogadores falaram, todos foram importantes em falar. Entendeu? 10 pontos realmente é muito difícil. A gente tem que dar uma combinação assim, muito difícil para que a gente saia. E discurso de equipe, de vitoriosa, esses jogadores que... E modéstia à parte, a gente que chegou também no momento sem três vitórias. A equipe conseguir 6 vitórias e um empate, realmente encontrar um staff aqui muito bom, trabalhador. Isso foi importantíssimo para mim. Cara que luta pela Ponte Preta, não pensa no bem próprio. Que é difícil hoje você chegar nos lugares, os caras, não, deixa eu fazer a minha aqui, não quero saber se vai ganhar. Não, aqui não. Que todo mundo, tá os caras aí com salário atrasado, mas tá todo mundo com a corda segurando. Tá todo mundo na corda pro mesmo lado, tá remando, todo mundo pro mesmo lado. Isso é fundamental. Eu tiro o chapéu e quero agradecer também, cara, uma pessoa que acreditou em mim. Sem contar o presidente, Eberlin, que eu não conhecia, o próprio Ricardo não conhecia, mas ao João Brigatti, que acreditou em mim. João jogou comigo no Rio Branco de Americana como profissional, 93. Mas é um cara que é treinador, um baita treinador também, e me ligou, eu achei até, eu já falei isso, né? Eu achei que ele tinha me ligado para pedir informação de algum atleta. Mas era para mim, eu fiquei louco. Eu quero deixar bem registrado isso. E o trabalho que o João Brigatti faz aqui, o próprio Ricardo, sabe, dia a dia, incansável, o Kiko e todo o staff da comissão técnica. Chegou eu, chegou o Marcelo Copertino, chegou o Marquinho Alejandro. Viemos os 3. Fomos muito, hiper bem recebidos por profissionais que pensam na Ponte Preta, não pensam em si próprio. Eu só tenho a agradecer esses profissionais também todos e ao João Brigatti mais uma vez que acreditou no nosso trabalho. Tá aí o Marcelo mais uma vez elogiando e parabenizando o grupo de jogadores, como ele tem feito desde o começo das suas entrevistas, enaltecendo aí esse elenco da Ponte Preta. E agora sim, nós vamos ouvir o trecho que o Marcelo fala sobre a ausência do Gé na partida e logo depois ele fala sobre o garoto Miguel, autor do gol do acesso da Ponte Preta. O Gé é uma referência no ataque, né? O Gé é um jogador que incomoda qualquer equipe, né? Você vê quantas bolas voltou pro nosso campo hoje sem o Gé. O Gé em campo, ele no mínimo tromba, a bola fica na frente, a bola vai pro goleiro adversário. Hoje muitas bolas voltaram. Tivemos que descolocar o Bruno para centroavante, que realmente é a dele, mas nós mexemos numa equipe que vinha se exportando muito bem. Com o Bruno de um lado, o Toró do outro. E com o Gé centralizado. Fez falta o Gé pra gente. Lógico, quem entrou foi o caso do Rodrigo. A gente posicionou o Luiz ali. Que a intenção nossa também não é a gente tentar inventar nada pelo seguinte. Era um jogo físico e muito de duelo. Então os melhores, principalmente fisicamente e tecnicamente também, lógico, que entraram em campo pra gente ter esse duelo difícil. A gente sabia o tempo inteiro que seriam 2 duelos dificílimos com o Náutico. De 6 pontos ganhamos 4. E assim, ó, é impressionante esses caras aí. É uma coisa assim, quem tá internamente sabe o que eu tô falando e é pra tirar o chapéu pra esses meninos que estão aí. Só tenho a agradecer, só agradecer. Deixa eu segurar isso aqui, não. Não vou segurar assim, não. Essa porra. O Miguel é um menino que eu cheguei aqui, tava machucado. Um menino que estava se cuidando muito, graças a Deus se recuperou. Como você falou, 2 jogos ele se portou muito bem. Sofreu o pênalti contra o Brusque e hoje fez um belo gol de cabeça, de longe. A bola foi realmente muito bonito. E cara, não só o Miguel, eu falei lá dentro para eles. A gente tem o direito de não jogar bem. A gente quer jogar bem? Jamais. Esses caras aí não querem jogar mal nunca. Mas a gente tem direito de jogar mal também. Tem direito, cara. Tem direito. Nós perdemos 5 jogadores. 1 por cirurgia, tem mais 2 por cirurgia, um menino lateral esquerdo também, que eu não peguei treinando, acho que passou a 3ª cirurgia. Tem o Danley que está voltando agora, o Dudu que está voltando agora, tudo em transição. Perdemos o Brito e mais 4 saídas, não entrou ninguém. Não entrou ninguém. Então assim, é para enaltecer esse grupo que está aí. Porque você pega jogador, no caso do Miguel, que não jogou nenhuma, o próprio Kevin não jogou nenhuma. O João Gabriel entrou na linha da frente em Recife. Então assim,
é agradecer esse grupo, eles merecem esse acesso. Merecem, mas não só eles, como essa torcida maravilhosa que a Ponte Preta tem. Tá, e essas foram as palavras do Marcelo durante o momento em que ele falava ali, ouvimos um barulho. Durante a entrevista ele acabou acertando ali o tablet que segurava a marca de um dos patrocinadores da Ponte Preta, por isso o barulho durante a entrevista do Marcelo. E durante a partida também a Ponte Preta, os jogadores, é claro que depois do acesso a reclamação ficou um pouco de lado, esquecida, mas a Ponte Preta logo antes do primeiro minuto da partida, reclamou de um pênalti que a bola havia batido no braço do zagueiro do Náutico e depois, posteriormente, na segunda etapa, o Náutico tem um pênalti marcado ao seu favor, um lance muito parecido aí, então houve um pouco de reclamação por parte da Ponte Preta em relação à arbitragem da partida. Batista? São 17h40, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Lá tem tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente localizadas para atender você. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as 7 lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Alô, Batistão, boa tarde, um abraço a você, grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje já acabando o mês de setembro, hein? Que coisa, hein, rapaz? Fim do ano indo embora. Aliás, o ano indo embora, chegando ao seu final. Chegando o fim do ano. Vamos lá pro Fala, galera? Passeadinha rápida aqui. Deixa a sua mensagem, olha aí a moçada ligando aí. Deixa a sua mensagem parabenizando a Ponte pelo acesso. Né? Então, deixa a sua mensagem aí e diga qual jogo você considera o mais marcante na campanha da equipe alvinegra até agora na Série C. Olha, são vários, né? Mas eu acho que pela rivalidade, pelo tamanho do jogo, pelo público, o derby. O jogo inicial desta fase. Da fase agora decisiva. Porque eram 3 gigantes disputando uma vaga. Sem nenhum menosprezo ao Brusque, que, diga-se de passagem, ainda está na briga. Se ganhar da Ponte, quando o Guarani ganha da Ponte, dependendo do que acontecer no jogo do Brinco, ele tá na briga ainda, ganhando do Náutico lá em Recife para subir. Mas os 3 favoritos, e a pontuação mostra isso, a Ponte em primeiro, o Guarani em segundo, o Náutico em terceiro e o Brusque em quarto. Então, os 3 gigantes, Ponte, Guarani ou Guarani, Ponte e Náutico, não importa a ordem. E você sair contra um dos postulantes, ganhando num campeonato, num torneio curto de 6 rodadas, e ganhando na casa do adversário e abrindo uma vantagem desse tamanho, eu acho que é aquilo que até agora vem fazendo a diferença. Como a vitória da Ponte lá contra o Náutico também, mas eu acho que a vitória no derby, por todas as dificuldades, por toda a atmosfera favorável, para mim, e também pela rivalidade, claro, a vitória mais marcante da Ponte na campanha até agora, a campanha já de acesso. A Ponte já subiu. E vamos lá pro Fala Galera Bugrino, desta tarde quentíssima de segunda-feira.
Você achou justo o resultado da partida entre Brusque e Guarani? O árbitro acertou no pênalti e mais a expulsão em ato contínuo de Bruno Santos, ou Brunão? Não acho que foi justo, não. Não acho e entendo que a arbitragem interferiu diretamente e eu, a cada vez que vejo o lance, mais eu me convenço que foi um movimento natural, com uma baita de uma encenação do jogador do Brusque, e o VAR chama, o juiz dá fora da área, depois dá dentro da área, primeiro dá amarelo, depois expulsa uma lambança. Eu não teria dado falta e não teria dado o amarelo. É o que eu penso. Respeito todo mundo que pensa diferente. E quero aproveitar o Fala Galera do Guarani para mandar um grande abraço para o Edson Lencioni, que é nosso ouvinte de todas as tardes. Ele é lá da Chácara da Barra. Acabei de ouvir aqui, estava entrando aqui no estúdio. E aí, Edson, o que eu tenho a dizer para você é que ninguém falou do treinador, que fica todo mundo jogando só nas costas do time, que o time não jogou bem. O Guarani jogou bem. O Guarani saiu na frente. O Guarani tomou empate. O Guarani fez 2-1. Aí o Brusque, naquele pênalti que arrebentou com o Guarani no jogo, fez 2-2, né? E, aliás, o Brusque faz 2-1 e o Guarani vai buscar com o Alan Santos. 2-2. E depois toma aquele terceiro gol a 51 minutos, para mim com 2 falhas do goleiro Bugrino. 2 falhas do Dalberson, no primeiro e no terceiro. Não posso falar nada do penal. O penal foi batido lá no ninho, no ângulo de 90 graus. Ali é muito difícil para qualquer goleiro do mundo, ninguém pega. Agora, 2 gols com falha do goleiro do Guarani e, para mim, com um erro de arbitragem. Agora, quando você fala, Edson, fica todo ouvir a Bandeirantes e ouvir as outras rádios. Acho que você tem que ouvir só a melhor. Porque enquanto você fica indo para lá e para cá, às vezes a gente fala alguma coisa aqui, você não ouve, e aí você vem na segunda-feira, estou te dando uma sugestão. Você é o senhor dos seus atos e é uma honra tê-lo como ouvinte. Mas ao invés de você ficar pulando de galho em galho, ouça só a melhor. Porque esse amigo seu aqui falou, quando saiu a escalação, no meu comentário pré-partida, que até foi para o jogo, foi para a jornada nossa, já com 1 minuto e meio, 2 minutos de bola rolando, eu falei que eu não concordava com o treinador, que ele errou, que não era jogo para 3 zagueiros, que não era jogo para ter todo esse respeito, e era jogo para o Guarani partir para cima. Tanto é que quando ele vê que está 2-2 e o Guarani está melhor no jogo, ele tira o terceiro zagueiro e vem com o atacante. Ele vem e recompõe aquela forma de atuar. Ele vem com o Cauã Jesus. E todas as alterações que ele fez foram no sentido de dar ofensividade à equipe com o placar em 2-2. Ele queria ganhar o jogo. Agora, a escalação de início ele errou. Errou. Opção errada. Ah, mas saiu na frente. Tudo bem que saiu na frente. Mas o jogo não se desenvolve em 10 ou 15 minutos. Ele se desenvolve em 90 mais acréscimos. Eu acho que o Guarani poderia ter iniciado a partida de uma maneira mais agressiva, com mais autoridade ofensiva. É o que eu penso. Então, quando você diz que a gente fala que o Guarani não jogou bem, primeiro, eu acho que existiram falhas pontuais, especialmente do Dalberson no primeiro e no terceiro gol do Brusque. Agora, que a gente concordou com a opção do treinador, não. Nem eu, nem o Gleger. Estava na jornada também. Ainda o Gleger disse, não há nenhum absurdo ele botar 3 zagueiros, liberar os laterais, mas não tem nada de absurdo nisso, mas eu não começaria com 3 zagueiros. E eu não, eu disse, está errado. Então nós fomos na mesma linha, na mesma sintonia. Então, só para fazer esse contraponto, respeitosamente ao nosso ouvinte, que diz que só ouve todo mundo dizer que o time jogou mal. Mas ninguém fala do treinador. Aqui nós falamos sim. Então quebra o nosso galho, Edição. Ao invés de você ficar aí comendo um pouquinho em cada pratinho, venha no prato da Bandeirantes, ele é mais farto. Ouça só a melhor, que daí você não vai perder nada. Que enquanto você
estava aí, sai do aplicativo, volta pro aplicativo, vai pro YouTube, sai do YouTube, vai pro rádio, vai pro receptor, vai pra FM, vai pra AM, volta pra FM, você perde. Você acaba não formando uma conclusão a respeito do que uma equipe falou. Então, fica só com a gente, eu te dou um beijo, tá bom? Um beijão pra você. Porque eu falei sim que o treinador optou errado. Só para registrar e fazer o contraponto de uma maneira respeitosa ao nosso Edson Lencioni da Chácara da Barra, que aliás manda mensagens quase todos os dias. E isso é porque ele nos ouve praticamente de segunda a sexta aqui no Esporte em Debate. Batistão, você gostou dessa? Não fica pulando de galho em galho. Fica só com a melhor que você fica mais servido. 17h50, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boyndo Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 17h52 e a ICH, sua opinião, jogo da Macaca, empate 1-1 com o Náutico. Batista, eu fiz esse comentário na transmissão aqui na rádio, que eu não gostei da formação de início. O time foi mutilado, verdade, por necessidade, mas a bola não passava pelo meio campo. E quando passava não tinha desenvoltura. Os três volantes não funcionou. E aí ela adiantou um pouquinho o Elvis, e o Elvis pouco participou da partida e jogou mal. E por que isso aconteceu? Porque o Gé não pôde jogar. E o que preocupa? O que ele deveria ter feito, que eu falei antes do jogo começar? Ele ter colocado um extrema. Pode ser o Diego Tavares, ou seja lá qual for, o Miguel, menos mais um volante. Ele mudou a maneira do time jogar. E eu não estou tirando o mérito do Náutico, eu acho que jogou bem. O Náutico veio competir e deu muito trabalho para o time da Ponte. Veja o número de escanteios que o Náutico teve ao longo do jogo. E o número de escanteios, por exemplo, tem outros itens que chamam a atenção. Então, o que o Marcelo se equivocou de começo, ele foi muito valente e assertivo no segundo tempo. Ele tirou o Elvis do time, teve peito para fazer isso, e colocou Serginho sem ritmo de jogo. Ele tirou o Toró para colocar o Miguel. Coincidências do mundo da bola ou não, cruza Serginho e o Miguel faz um gol de cabeça. O treinador que conhece seu grupo, ele está sujeito até essa alegria, a essa atitude assertiva, não é? Ele olhou o jogo no segundo tempo, viu como é que estava mais ou menos e foi lá cirurgicamente
e fez as modificações. Se ele tivesse jogado com uma outra formação ou não tivesse colocado o Rodrigo Souza, o time ganharia a partida? Claro que eu não sei, essa pergunta não tem resposta. Ninguém sabe. É uma questão de conhecer o time da maneira que a Ponte ela vem atuando nessas 6 vitórias antes do jogo do Náutico. O Léo Oliveira, por exemplo, estava perdidão. Ele tava, sabe o cara que não sabe o que fazer? Mal posicionado? Ele estava incomodado. Ele não conseguiu jogar. O Elvis não conseguiu jogar. Ele, Luiz Felipe também foi o único aí que se salvou, porque ele é muito voluntarioso, é a característica dele. Agora o restante jogou o quê? Jogou nada. Foi circunstancial? Foi, mas houve um equívoco na escolha. Eu sei que ele trouxe para a partida a história da performance do Rodrigo Souza, que tem entrado muito bem na partida, né? Ou nas partidas. Mas nesse jogo, não é? Ele apostou, além do jogador, na minha modesta opinião, equivocado, ele apostou no jogo do contra-ataque. Ele imaginou que o Náutico fosse se lançar como lançou, ele tentou marcar forte, sair no contra-ataque e o Hélio, o Náutico estava preparado para isso. Então, ainda bem que deu certo. Eu acho que depois dos 35 minutos do segundo tempo o time melhorou. Mas como aconteceu no jogo do Guarani, que já foi falado aqui, a gente vai falar de novo, eu falo do jogo da Ponte. De começo, os 2 treinadores se equivocaram. Mas depois, o técnico da Ponte conseguiu acertar, deu tempo. Mas do Guarani ele conseguiu, né? Ele jogou o time para cima e também, mas nesse caso ele não conseguiu empatar o jogo, pelo menos. Mas valeu pela conquista, a torcida está de parabéns. Eu falei para o Anderson isso, eu vou repetir aqui. Aliás, nós ficamos sabendo que é o Anderson hoje, né? Sim. Falamos o nome do jogador 6 meses, 8 meses errado aqui. Ainda bem que agora a gente corrigiu. Ele mesmo disse pra gente hoje na tela da Band que quer ser chamado e deve ser chamado de Wanderson, que é o nome dele, não é? Agora, eu falei isso para o jogador, eu não me lembro em tantos anos de carreira, uma torcida, e a gente sabe todo dia aqui pelo WhatsApp, tem pelas redes sociais, a manifestação da torcida que está definitivamente do lado dos jogadores. Esses jogadores realmente, eu não me lembro de um momento desse dentro do futebol que eu tenha vivido como vivo aqui todo dia. Eu não me lembro. Então esse grupo merece tudo de bom. E a torcida já no jogo contra o Náutico, Batista, ela já reconheceu isso. Eu percebi, eu posso estar enganado porque eu não estava no estádio. O Pedrinho pode me corrigir. Mesmo com 1-0 no final do jogo, a torcida não vaiou o time. E eu tenho a impressão, Batista, certeza eu não tenho, que se o time tivesse perdido para o Náutico, eu acho que a reação da torcida seria a mesma. A torcida, ela está entendendo a situação. E esses jogadores, para encerrar meu comentário, eles estão fazendo pela Ponte mais do que eles poderiam. Eles definitivamente estão passando por todos os perrengues, passando por todas as dificuldades pela unidade da conquista. A conquista primeira já foi efetivada. Agora está faltando a disputa por título. Vamos ver se esse grupo tem competência para isso. 17h58, começou o aniversário Sodimac. A nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, em Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista. Tem sempre uma Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos, com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para instalação e até para pintura da sua casa. Já imaginou que maravilha? Comprar o produto, contratar a mão de obra e aí é só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac.
passe em uma nova loja, uma das lojas, a loja mais próxima, ou vá rapidinho lá no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente, Sodimac. Bandeirantes. E o Miguel, que marcou o gol, ele tem 20 anos, natural do Guarujá. Ele começou a carreira no Red Bull Brasil. Não esse Red Bull Bragantino, mas o anterior, que mandava os jogos em Jundiaí. Teve uma época que mandava também no campo da Ponte, chegou a mandar no campo do Guarani também. E tinha o centro de treinamento lá em Jarinu. Ele começou com 15 anos, ficou lá durante 2 anos. Após a pandemia foi para o Maringá e depois para o Juventude, sempre em categorias de base. E veio para a Ponte. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a festa que os jogadores, especialmente os veteranos, estão fazendo com o menino, que marcou um gol de cabeça, como disse o Gleger na transmissão da TV. Ele cabeceou como se fosse um veterano, como se fosse um jogador experiente, já traquejado e rodado. Tamanha qualidade da cabeçada que ele deu, metendo a bola para a rede. E o Miguel, ele tem o mesmo nome do Miguel do Carmo, o primeiro negro do futebol brasileiro a jogar por um clube. Miguel nasceu em Jundiaí no dia 10 de abril de 1885, portanto 3 anos antes da abolição da escravatura no país, e foi o segundo fiscal de linha da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Campinas no final do século XIX. Essa história foi resgatada pelo historiador da Unicamp, José Moraes dos Santos Neto, pontepretano, que já escreveu livros contando parte importante da história da Associação Atlética Ponte Preta. Há uma coincidência, a Ponte que inclusive reivindica para ela o primeiro clube do Brasil a colocar um negro para jogar nas suas fileiras. O Bangu também reivindica, o mesmo acontece com o Vasco, mas foi a Ponte que teve essa iniciativa pioneira. E o tempo passou, né? Muitos e muitos e muitos anos depois, um novo Miguel está desabrochando no time da Ponte. Miguel, menino da base, Miguel Moraes, que marcou o gol. Então aqui a nossa saudação à história do Miguel do Carmo. História ninguém mexe, está registrada, está eternizada. E a história que começa do menino Miguel, que marcou o gol, que pode ser considerado como o gol do acesso. Porque se não tivesse marcado o gol, a Ponte teria perdido o jogo. Com esse ponto que ganhou no empate, mais tarde, com a vitória do Brusque, ganhou do Guarani, 10 pontos. A Ponte não poderá mais ser alcançada por 2 clubes. Portanto, 100% a Ponte já está na Série B em 2026. E o Guarani, 54% de chance, Náutico 30%, Brusque 14%. No outro Guarani. grupo, o Londrina, que está na primeira colocação, tem 77%, Floresta 65%, Caxias 34%, São Bernardo 23%. São 2 grupos, né? E o campeão de cada grupo decidindo a final. Então, se o campeonato tivesse terminado nesta rodada, ainda faltam 2, mas a decisão seria entre Ponte Preta e Londrina, em Batista. 2 jogos. E só para lembrar uma data aí comemorada hoje pela Igreja Católica, hoje é dia dos arcanjos. Miguel,
Rafael e Gabriel, arcanjos. Então, fiquei com a impressão, quando a bola sai do pé do Serginho, que o arcanjo Miguel, que deve, provavelmente, mesmo que seja lá atrás, para um avô, para um pai, para um bisavô, não sei qual é a homenagem, mas pode, estou colocando na condicional, ter dado origem aí ao nome do Miguelzinho, que fez esse golaço, né? E quando a bola sai do pé do Serginho, que o Miguel sobe, vira a cabeça no ar como um veterano, como bem disse o Greg, e faz o movimento corretíssimo do pescoço e bota a bola lá no contrapé do Muriel e ela bate na bochecha da rede e a Ponte se classifica, fiquei com a impressão de que o arcanjo Miguel deu uma forcinha e cabeceou junto com o Miguelzinho da Ponte. 18:05, sabe aquela sensação de ver o seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso, não. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais, vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp e o Waze sem consumir a sua franquia de dados. Incrível, né? O chip é gratuito e pode ser retirado em uma das lojas, uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é rápida e sem burocracia. Planos a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade da Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br e contrate o plano agora mesmo. Desktop, sempre ao seu lado. Confira termos e condições. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, Lúcio Pala e Jorge Mendonça, duas lendas. O Lúcio
jogou na Ponte de 1975 a 1980. Foram 5 anos. Foram 205 jogos. O Lúcio disputou pela Ponte 12 derbys. 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e marcou 3 gols. Da Ponte, Lúcio foi para o Palmeiras. E do Palmeiras, o Lúcio, em 1981, foi para o Guarani, onde se encontra com Jorge Mendonça e outros também. E foram campeões da Taça de Prata. Em 81, no Campeonato Paulista, o Jorge Mendonça marcou 38 gols, artilheiro máximo. 82, aquele ataque do Guarani. Lúcio, Jorge Mendonça, Careca, Hernani Banana, Zezé. Guarani semifinalista do Campeonato Brasileiro 8-2. Aquele jogo no Brinco. 3-2 para o Flamengo. Zico fez os 3 do Flamengo, Jorge Mendonça os 2 do Guarani. Num público de 52 mil, recorde absoluto do Brinco de Ouro. Olha, no Guarani, o Jorge Mendonça disputou 7 derbys e não venceu nenhum. Curiosamente, Lúcio disputou 6 derbys pelo Guarani. Também não venceu. O Jorge Mendonça no Guarani, de junho de 1980, veio do Vasco até final de 82. Foram 150 partidas e 88 gols marcados. Depois, em janeiro de 83, Jorge Mendonça subiu a avenida, a Ponte comprou. Ele ficou de 83 até 85, depois voltou para a Ponte em 87 até 89 e ajudou a Macaca a subir para o Paulistão. Na Ponte, 227 jogos e 70 gols. Somando o Jorge Mendonça no Guarani e na Ponte, 158 gols. O Jorge Mendonça faleceu em fevereiro de 2006, era funcionário do Guarani no Projeto Bugrinho. E o Lúcio, essa semana, arredonda, vai fazer 70 anos. O Lúcio nasceu em 2 de outubro de 1955. Uma dupla espetacular, Jorge Mendonça e Lúcio, que escreveram o seu nome na história do derby. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte sério, Cortag é corte sério. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo.
Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Sívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Telha de fibrocimento 5mm, R$ 44,90. Impermeabilizante Veda Prem 18 kg, R$ 289,90. Sica Top 100 18 kg, R$ 45,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$ 500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h15, hoje até 19h30. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura Mites Beef. Cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia, com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais, preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar toda a refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves te atende na Mites Beef e ele está no mercado há mais de 20 anos e comanda uma equipe sensacional para fazer aí o churrasco na sua empresa, na sua residência, enfim, no local onde você quiser. Mites Beef, anote o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Caso tenha alguma dúvida, é só colocar no Google. Coloque lá Mites Beef. É M-E-T-Z, Mites. E Beef, né? É B-E-E-F. Mites Beef, só colocar, já vai aparecer, tá bom? Mites Beef. 18h17, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos repercutir um pouquinho mais a respeito da derrota do Guarani antes de planejar o jogo contra a equipe do Náutico, que é um jogo decisivo, a partida mais importante do ano até agora para o Guarani, que pode valer o acesso para a Série B. Eu vou falar um pouquinho das ofensas relatadas pelo árbitro da partida em que o Brusque venceu o Guarani por 3-2, porque foram colocadas na súmula, né, no estádio Augusto Bauer, no último sábado. O árbitro, o Jefferson Ferreira de Moraes, que é de Goiás, ele relatou o seguinte, né, que o Elano deixou a área destinada à comissão técnica durante o segundo tempo e, de forma exaltada ao quarto árbitro, ele disse o seguinte: aos 32 minutos do segundo tempo, o quarto árbitro foi surpreendido com a presença do senhor Elano Blumer, coordenador técnico da equipe do Guarani, nas imediações do campo de jogo, enquanto a partida estava em andamento, extremamente exaltado aos gritos, proferindo as seguintes palavras ao quarto árbitro: vocês estão de palhaçada, a arbitragem brasileira é fraca. Vocês são safados.
Aqui só tem trabalhador e vocês estão de sacanagem. É piada o que estão fazendo aqui, tendo que ser tirado em seguida com o auxílio do policiamento. Ora, mas o Elano, na verdade, ele não disse nenhuma mentira, né? Tudo que ele falou é verdade. Aliás, quem deveria sair com policiamento seria a arbitragem, que fez uma barbaridade com o Guarani. Mas eu vou seguir aqui. Quanto ao Farney Coelho, o que disse a súmula? O senhor Farney Coelho, executivo de futebol da equipe do Guarani, foi identificado dentro do campo de jogo fazendo um sinal, movimento o polegar com a palma de sua mão aberta, indicando um sinal característico de roubo, direcionado à equipe de arbitragem. Farney também não está errado, né? Fez o que aconteceu. Agora, na súmula, o árbitro justificou a expulsão. O jogador do Guarani, Bruno Santos, praticou conduta violenta, dando um tapa no rosto do seu adversário, seu número 17, Clinton, desassociado da disputa de bola. O jogador atingido continuou no jogo normalmente e o atleta expulso foi em minha direção e proferiu as seguintes palavras: você está de brincadeira, só dá amarelo para o nosso time. Isso realmente aconteceu. Naquele momento ele tinha dado 4 amarelos para jogadores do Guarani e só um para jogadores do Brusque, sem critério nenhum. E daí o Bruno Santos completou: uma palhaçada, precisando ser contido por companheiros. Dá para ver na imagem, inclusive, a gente abordou bastante isso hoje nos Donos da Bola, na tela da Band, que o Bruno Santos, depois que ele abre o braço para tentar ganhar espaço, ele acaba encostando no rosto do jogador do Brusque, só que o jogador do Brusque cai com delay. Quando ele percebe, depois de alguns segundos, que ele foi tocado no rosto, é que ele coloca a mão no rosto e cai no chão. Quem tá vendo no YouTube vai poder acompanhar, ó. Só depois, quem tá vendo no YouTube, o Bruno Santos ganha a frente dele, ele deu uma ombrada no Bruno Santos, e só depois que o Bruno Santos abre o braço é que ele coloca a mão no rosto. Para mim, a arbitragem prejudicou muito o Guarani. Prejudicou não só nesse jogo, que o Guarani perdeu e teve o Bruno Santos expulso. Prejudica o Guarani tirando o seu principal atacante da decisão contra a equipe do Náutico. Muito provavelmente o Júnior Brandão é quem vai ocupar a posição do Bruno Santos, porque ele é o único atacante de ofício, centroavante de ofício, que tem à disposição no elenco, né? Ele que, inclusive, quando o jogo estava 3-2, perdeu um gol cara a cara com o goleiro Nogueira, que ele poderia ter feito. E eu sei de algumas pessoas de dentro do Guarani que ele estava muito abalado depois do jogo porque perdeu o gol. Não adianta se abalar, tem que se preparar melhor para o próximo jogo contra a equipe do Náutico no sábado às 5 da tarde. Agora, já projetando esse jogo, o técnico Matheus Costa, ele falou depois da partida, foi curto e grosso, já projetando a partida diante do Timbu, a decisão que o Guarani tem pela frente. Vamos ouvi-lo. A gente sabe que é o nosso último jogo em casa, onde a gente pode coroar um acesso, então é muito difícil mensurar em palavras o que significa esse jogo que nós temos semana que vem. Acho que o sentimento que fica é esse após o jogo dos torcedores que vieram aqui nos apoiando. Imagine o apoio que teremos no Brinco. Contamos com todos vocês para juntos buscarmos esse acesso e coroar da melhor forma possível o que a gente almeja, que é a busca para a Série B. Bom, e é claro que a torcida está na expectativa para uma promoção de ingressos. Eu acredito que vai ter, mas o Guarani ainda não divulgou como vai ser a venda de ingressos, a possível promoção de ingressos que vai ter no próximo sábado, até porque a expectativa é de casa cheia, de mais de 10 mil torcedores para empurrarem o Guarani rumo ao acesso à Série B do Brasileiro. Assim como aconteceu com a Ponte no final de semana, né? O Guarani não depende só de vencer o Náutico, vai depender depois do resultado, quem sabe, vamos supor, se a Ponte vencer a equipe do Brusque,
Aí sim, somente horas depois do jogo do Guarani, é que o Guarani vai poder comemorar o acesso à volta para a Série B do Brasileiro. Mas inicialmente tem que fazer sua parte. E já projetando o time, que hoje se reapresentou no Brinco de Ouro e que ainda vai ter treinamentos na terça, na quarta, na quinta e na sexta, o técnico Matheus Costa não vai poder contar com o Bruno Santos. O Júnior Brandão, que tem contrato até o final da temporada, que entrou no segundo tempo, ele deve ser o titular no comando de ataque do Guarani. O esquema de jogo deve mudar mais uma vez para um time mais ofensivo, saindo o David Braz e entrando na equipe o Cauã Jesus, que quando entrou bem, ganhou aquele segundo tempo, ganhou aquele segundo gol do Guarani, né? O escanteio foi brigado por ele, na cobrança o Caio Melo cobrou na cabeça do Alan Santos, então o Cauã Jesus deve voltar para o time titular. E uma outra mudança que deve ter no Guarani, na direita, a saída do Lucas Justen e provavelmente a volta do Cicinho, porque o Cicinho já está recuperado de contusão, treinou na última quinta, mas não viajou para Brusque. Então o Cicinho deve ser o titular na lateral direita do Guarani. Nas demais posições, é claro que o Matheus Costa nem tem por que mexer, porque o jogo é difícil, é jogo complicado, mas o Guarani precisa da vitória diante do Náutico para continuar sonhando com o acesso, Batista. Bom, eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos é empresa que faz acontecer há mais de 7 anos, há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, sede na cidade de Paulínia com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e em todos os setores. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos, conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques, completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 3833-8900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse para saber mais kstubos.com.br. Bom, CH 18 e 27, Guarani que já tem que começar, né, a pensar no jogo diante do Náutico, jogo decisivo. Se ainda ficar remoendo esse jogo diante do Brusque, não consegue pensar no próximo jogo. Esse já passou, já era, já acabou. Então tem que focar no objetivo principal, que é vencer a equipe do Náutico no Brinco de Ouro no próximo sábado, em CH. Mas tem que ter tido a consciência de que errou muito, né? Goleiro errou, Justen errou, meio-campo não jogou. Para mim, o Brunão, dá para discutir os 2 pênaltis, tá? Ou as 2 situações de expulsão, não 2 pênaltis. Mas foi muito infantil, né? Para não dizer irresponsável. O Guarani, essa é a discussão técnica. O terceiro zagueiro fez com que o Guarani tomasse 2 gols. Então, ter 3 zagueiros não quer dizer que seu time esteja protegido. Precisa ficar com a bola, precisa jogar, precisa agredir o adversário. E o Guarani, principalmente no primeiro tempo, não fez isso. Depois tentou correr atrás do resultado e não conseguiu. Não podia ter perdido essa partida para o Brusque. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
O resultado correto pela capacidade do time do Guarani era ganhar do Brusque. E perdeu. Complicou? Complicou, mas como você disse, é verdade. Não adianta ficar aqui remoendo. Poxa, já passou. Segue em frente. Mas tem que tirar a lição desse jogo. Para que contra o Náutico esses equívocos não voltem a acontecer. O time tem que ser, tem que propor o jogo, ser incisivo, concentrado, como foi na maioria das partidas com o comando do Matheus Costa. E para encerrar meu comentário, eu sei que o reserva imediato do Brunão é o Brandão, mas eu não poria ele no jogo, não. Como é que chama o garoto, Batista? Me ajuda aí, ô Breno. O garoto do Sub-20 faz gol pra caramba. Michael. Esse é o jogador que eu poria em campo. Eu não colocaria Brandão, não. Quando eu vi pela televisão, eu tomei um susto com a silhueta do jogador. Então, é uma questão de opção. O técnico é o Matheus. O importante é o Guarani ganhar o jogo e tem capacidade para isso. Mas cuidado que o Náutico vem com a faca entre os dentes. Esse jogo é decisivo para o Guarani e também para o Náutico. São 18 horas e 30 minutos em Campinas. Quero ouvir o Tigrão também. Mas antes, há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. Oi aí, Tigrão. Cicinho deve voltar. A informação do Breno Beretta. Se você aprova, né? Ele ficou ausente aí 2 jogos. E com certeza deve ter perdido o ritmo de jogo. E também com relação ao centroavante, não tem o Bruno Santos e o Júnior Brandão. 3 jogos pelo Guarani. Ele estava na Indonésia. Não consegui gostar desse Júnior Brandão no Guarani. E você fica com o Júnior Brandão ou tem uma outra maneira? Duvido muito que o técnico Matheus Costa vai colocar o menino da base. Se não colocar nem Júnior Brandão e nem o Michael, como é que poderia montar aí esse ataque do Guarani diante do Náutico, jogo decisivo, Tigrão? Tem várias opções. Só porque nós estamos ainda muito em cima do jogo, foi sábado, hoje é segunda-feira, eu quero reafirmar aquilo que eu falei aqui. Aquele lance, a cada 100 juízes, 100 árbitros de futebol, do penal que ele anotou, cometido pelo Brunão, a cada 100, 101 não dão esse tipo de pênalti. Então eu acho que o Guarani foi lesado, foi uma reação normal. O que o Breno falou aí é absolutamente preciso, porque, na verdade, o efeito retardado, o delay, né, para ser mais moderno, mas efeito retardado da queda do jogador foi um absurdo. Ele dá mais 1,5 passo, 2 passos, depois mete a mão na cara e cai. Quer dizer, encenação. Se estivesse aqui Walter Avancini, faria uma proposta milionária para o jogador do Brusque para integrar o elenco da próxima novela das 9. Porque realmente ele encenou uma barbaridade. Então, para mim, o Guarani foi muito prejudicado e duplamente prejudicado. E digo mais. Olhem o lance inteiro, desde a origem.
a origem. Olhem inteiro. O Brunão sofre falta antes de, segundo o árbitro, deixar a mão ali. O jogador do Brusque vem e desloca o Brunão, que faz um ato de defesa, talvez com algum excesso, mas não o suficiente para derrubar ninguém. Os dois teriam continuado normalmente na disputa pela bola. Então, se o juiz aplica a regra corretamente e está acompanhando de perto, ele primeiro dá falta no centroavante do Guarani, que estava na defesa. Onde é que ele estava? Ele estava lá atrás tentando defender, como se fosse um zagueiro. Ele é tocado primeiro. Ele é empurrado. A falta é cometida primeiro no Brunão. O juiz deixa correr. E aí, ato contínuo, acaba com assim, um olhar de águia, com uma vista, com uma visão privilegiada, uma visão a raio laser. Ele acaba vendo um toque, vai no VAR, aí ele vê que não foi fora da área, mas foi dentro da área, apesar da queda do jogador do Brusque ter sido fora da área. Então, para mim, erros de arbitragem em profusão. Dito isso, para o jogo contra o Náutico, que é o que agora efetivamente interessa, acho que o Guarani não jogou mal, não. O Guarani teve poder e reação. O Guarani faz 1-0, toma um empate 1-1, toma o 2-1, vai buscar o empate a 42 do segundo tempo, com um jogador a menos. Não se esqueçam, já estava com 10. E depois o Everton Alemão pega um chute improvável. Muito bonito, mas que contou também com a falha do malabarismo desnecessário do senhor Dalberson, tanto no primeiro gol quanto no terceiro. Batista, o jogo, o time para a decisão nervosa, tensa e espetacular contra o Náutico. Eu voltaria com o Cicinho, eu jogaria com o Rafael e com o Alan Santos na zaga, com o Emerson no lado esquerdo, com Kelvin, Isaac, Diego Torres, e jogaria com Mirandinha. Aliás, eu colocaria o Mirandinha como centroavante no lugar do Bruno Santos. Eu colocaria Ryuta Takahashi pela primeira vez, desde o começo, que toda vez que ele entra, ele agrada. E ele não é uma figura folclórica ou mitológica. Ele é um jogador. Ora, perdeu um titular. Toda vez que o menino entra, entra bem. A torcida faz uma baita festa. Por que não dar uma oportunidade para ele, mudando um pouquinho o Mirandinha para dentro, botando o Ryuta do lado direito e fazendo o Cauã Jesus do lado esquerdo, ou até o Ryuta na esquerda e o Cauã, que é destro, do lado direito, para abrir ângulo de batida na diagonal, e fazendo, claramente, sem a bola, um quadrado no meio-campo com Kelvin, Isaac e Diego Torres e com o recuo do Cauã Jesus. Então, para mim, tá assim. Eu começo com o Cicinho e com o simpático e bom de bola. E rabisqueiro Ryuta Takahashi para incendiar o brinco logo no primeiro minuto. E não do jeito que ele está sendo utilizado. Os caras só colocam o japonesinho quando está faltando 1 minuto e meio. Aí nem que ele fosse o Maradona, ele não ia resolver jogo. Começa o jogo com ele. Se não der certo, você tem Gabriel Silva como opção. Você tem o próprio Júnior Brandão. Mas eu sairia do quadradinho do óbvio. Viu, seu Matheus Costa? Sai do quadradinho. Inventa uma nova. Mete uma surpresinha aí de fumaça pra cima do Náutico. É o que eu faria. A Beth faria. O Reginaldo faria. O PC faria. E o Guilherme faria. Tá certo, Tigrão, 18h38, conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no seu bolso. A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85. É isso mesmo que você ouviu. A partir de somente R$ 85. É a opção mais em conta em comparação com os seguros tradicionais. E oferece
indenização na tabela FIP, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza. E ainda tem assistência e proteção veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora. 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C, jogos, resultados da quarta rodada desta segunda e decisiva fase.
No sábado, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Náutico ficaram no empate por 1-1. Já em Brusque, o Brusque bateu o Guarani pelo placar de 3-2. Ontem, fora de casa, o Floresta venceu o São Bernardo por 1-0 e fora de casa também, o Londrina bateu o Caxias por 1-0. A Ponte Preta, com os resultados do fim de semana, garantiu matematicamente o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca lidera o seu grupo com 10 pontos. O Guarani tem 6, Náutico 4 e Brusque 3. No outro grupo, a liderança é do Londrina, 6 pontos, mesma pontuação do Floresta, São Bernardo 3 e Caxias também 3 pontos. Quinta e penúltima rodada, no sábado, 5 da tarde, no Brinco, tem Guarani e Náutico. 7h30 em Brusque, Brusque e Ponte Preta. No domingo, 4h30, Floresta e Londrina. 7 da noite, São Bernardo e Caxias. Destacando a Copa Paulista de Futebol, estão definidos os finalistas da competição. No sábado, o 15 de Piracicaba venceu em casa o Comercial por 1-0 e garantiu vaga na grande decisão. Vai enfrentar agora o Primavera, que ontem no estádio Moisés Lucarelli derrotou o Grêmio Prudente, 2-1 no tempo normal, 5-4 dos pênaltis. Primeiro jogo da decisão, comando do Primavera, o jogo decisivo, comando do 15. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 25ª rodada, o Fortaleza venceu o Sport por 1-0. O Vasco venceu o Cruzeiro 2-0. 1-1 para a Juventude Internacional. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0. Ontem, o Grêmio bateu o Vitória 3-1. 2-0 para o Fluminense sobre o Botafogo. O Bahia venceu o Palmeiras por 1-0. Red Bull Bragantino e Santos empataram por 2-2. E o Corinthians levou a virada do Flamengo 2-1 para o Mengão, jogando em casa. E hoje, 8 da noite, tem São Paulo e Ceará fechando a rodada. O Flamengo lidera com 54 jogos. O Cruzeiro é o segundo, 50-25. O Palmeiras é o terceiro, 49-23 jogos. O Mirassol fecha o G4, tem 42. Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport fecham e estão na zona do rebaixamento. Para finalizar, pelo Mundial Sub-20, o Brasil fez a sua estreia na competição e empatou por 2-2 diante da seleção do México. Foi a estreia do Brasil, portanto, no Mundial Sub-20 que está sendo realizado no Chile. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h48, hoje até 19h30. Ô, minha gente, deixa eu falar para vocês. O negócio é o seguinte: se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade e cerveja trincando de gelada, o seu lugar é no Boteco do Fortão. Tem unidade lá no São Quirino, Nova Campinas, em Paulínia também. E agora tem o Botequim do Fortão, pertinho do Liceu, e em breve inaugura no Mercadão de Campinas. Olha só, também tem almoço todo dia com muitas opções para você comer bem. E toda quarta e sábado tem aquela feijoada completa, imperdível, a melhor versão desse clássico brasileiro. E para o seu happy hour tem porções generosas, comida de verdade e o mais famoso torresmo de rolo de Campinas. Segue lá no Instagram, entre lá, @Boteco do Fortão, e já combina aí com a sua galera o encontro
Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia e amigos. Comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Boteco do Fortão. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Aqui é Clóvis Ponte Pretano. Abraço a todo o pessoal aí. E o Batista, para mim foi o derby que nós ganhamos lá embaixo. Foi um jogo muito importante pra gente, a dar alavancada aí a Série B. Eu queria também mandar um abraço pro meu amigo Matozinho, lá de Itatiba. Um abraço para todos aí. Obrigado. Abraço, eu que agradeço. Mais um. Boa tarde, amigos da Band. Eu gostaria de saber o que vocês acham se o Guarani empatar com o Náutico. Ele entra no jogo. E a Ponte? Ela deveria ganhar ou facilitar o jogo para que o Náutico não suba? Abraço. A Ponte tem que ganhar o jogo, porque aí ela já estará na final. Não depende de mais nada na última rodada, que é o derby. Ganhando do Brusque. Agora, tem jogadores com 2 cartões, né? As do Elvis e também do Diogo Silva, não é isso, o PP? Isso mesmo, Batistão. Na partida de sábado, no empate contra o Náutico, o Diogo Silva acabou recebendo o cartão amarelo durante a comemoração do gol do Miguel, recebeu o segundo amarelo, já que no derby, lá na primeira rodada no Brinco de Ouro, ele também havia recebido. Então, Diogo Silva e o Elvis estão pendurados para essa próxima partida. Acredito que os dois não viajam para esse jogo diante do Brusque. E aí joga Serginho no lugar do Elvis e o Pedrão, né? Deve ser aí o substituto no gol, né? Geralmente ou o Pedro ou o Matheus Kaiser, isso porque eles revezam quem vai para o banco ficar à disposição do Marcelo, caso aconteça algo com o Diogo Silva, mas é bem provável que realmente o Pedrão jogue nessa partida diante do Brusque. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para as novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram, com confiança, segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil, eu repito, pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Bandeirantes. Vamos acompanhar uma parte da entrevista com o Anderson, que até hoje era chamado de Wanderson. E por que eu chamei ele de Wanderson desde quando ele chegou na Ponte? Porque a Band, ano passado, transmitiu a Série B e ele estava jogando no Mirassol. E eu liguei lá para saber, né, do assessor de imprensa qual era a pronúncia correta. E me foi informado que a pronúncia era Wanderson e não o Anderson. Mas hoje, na entrevista que ele nos concedeu, ele acabou, né, dizendo que não era o Anderson e sim, não era Wanderson
e sim o Anderson, inclusive, ele tem essa preferência. Vamos acompanhar. E hoje o nosso convidado especial para falar do acesso, o Anderson. Está aqui com a gente, zagueiro da Ponte, que até hoje nós falamos o nome dele errado. Wanderson. E hoje, com a presença aqui do Wanderson, eu descobri que não é Wanderson, é o Anderson. Aliás, você prefere de ser chamado de Anderson, não é isso? Isso, perfeito. Prazer tê-lo com a gente, viu? É um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês, com o dono da bola. Muito feliz pelo momento vivido entre nós atletas, mas tem que ressaltar o torcedor que nos apoiou todo momento, esteve com a gente independente da situação. Agora é comemorar da forma que tem que comemorar. Temos um jogo difícil ainda contra o Brusque e a gente, se Deus quiser, vamos buscar o título, que também é importante para a gente como atleta e também para a instituição. Claro que os artilheiros precisam marcar o gol, né? Afinal, é isso que dá a vitória e também deu o acesso. Mas a parte defensiva é fundamental. A Ponte, em 7 jogos, tomou 2 gols, é isso? Isso. É um momento muito bom, né? Não só eu e o Simon, mas tem o Arthur, tem o Kevin, tem o Pacheco. A gente também sou agradecido também pelo Emerson, né? Que também jogou comigo, o Sérgio, Rafael, o Danley, está voltando de lesão. É uma experiência muito boa, são atletas muito qualificados. Aprendi muito, né, até aqui, mas a gente tem que tirar o chapéu também para o Simon, que é um cara mais experiente, mais velho que eu, aprendo com ele todos os dias. É um cara que já passou por grandes equipes, então eu acho que esse momento que a gente está passando, eu acho que a gente necessitava conquistar esse acesso por tudo que a gente vem passando, questão financeira, coisas extracampo, mas tem pessoas competentes para resolver e a gente tem que fazer nosso trabalho dentro de campo. E também não podemos deixar de agradecer a comissão do professor Marcelo, né, que são pessoas excepcionais, não só ele, mas como todo o staff que esteve com a gente em todo momento, sempre nos dando apoio, confiança, passando mensagens positivas para a gente. Então eu acho que a gente agora, para coroar o nosso trabalho com tudo que a gente tem feito em 6 jogos, tomar 2 gols, a gente tem que buscar o título para coroar esse momento e terminar com chave de ouro. Vamos lá, CH, a sua pergunta. O Anderson jogou 22 das 23 partidas da Ponte no campeonato, ficou fora só de um jogo. Seguramente é o melhor zagueiro que a Ponte tem nos últimos tempos. Regular, firme, e essa é a pergunta sobre o posicionamento defensivo. Há pouco tempo atrás, e não tem relação de competência, mas de maneira de jogar, do Valentim para o Marcelo Fernandes, um time não fica 7 jogos sofrendo 2 gols sem nenhuma modificação de posicionamento. Se aconteceu a mudança de posicionamento sem a bola, o que mudou, Anderson? Cara, talvez eu esqueci também de falar do professor Valentim, que para mim foi uma honra ter trabalhado com ele. É um cara excepcional, aprendi demais, treinador de nível de Série A, mas eu acho que melhorou a gente foi a nossa intensidade, né? O nosso pé na bola, que o professor chegou, mostrou o seu trabalho para a gente, da forma que ele gosta de trabalhar nas equipes que ele passou. Então a gente, como é um grupo muito experiente, de pessoas muito qualificadas, de atletas de alto nível, a gente conseguiu se adaptar o mais rápido possível. Quando a gente jogou contra o Itabaiana, que a gente ganhou de 1-0, a gente ainda sofreu um pouquinho com a metodologia de trabalho do professor, mas depois a gente foi se adaptando, ganhamos o CSA com 1 a menos fora, num jogo muito difícil. Aí de lá para cá a gente foi engatando vitórias, trabalhando bem, se defendendo bem, e a gente tem um ataque muito qualificado. E se a gente for parar para pensar, a gente tem um meia aqui do passe refinado, que é o Elvis, né, de um cara de extrema qualidade, e temos um cara também muito experiente lá atrás, que é o Diogo Silva, que para mim é um dos melhores goleiros que eu já trabalhei, um cara excepcional e merece o momento que está vivendo individualmente e coletivamente com a gente. Ô Tigrão, a sua pergunta para o Anderson, nosso convidado na entrevista do dia. O Anderson, na sua opinião, é o melhor zagueiro da Série C 2025? Está entre os melhores, seguramente. Bom, primeiro que ele é o melhor zagueiro do time, que é o único até agora que garantiu o acesso. Candidatíssimo ao título. Então, se você tem o melhor zagueiro no time que faz a melhor campanha, por dedução lógica, você pode fazer essa associação.
de projetá-lo como o melhor zagueiro, não só do melhor time, mas por consequência, o melhor ou um dos melhores do campeonato. Parabéns, grande performance, você entrou e caiu como uma luva nessa defesa da Ponte, mas a pergunta é a seguinte, com o Valentim, os dois volantes eram Lucas Cândido e Dudu, o primeiro muro à frente de vocês. Com a saída do Valentim, foi embora o Dudu, chega o Marcelo Fernandes e aí o muro troca de nome. Ele é Luiz Felipe, Léo Oliveira, às vezes até o Rodrigo Souza, enfim, mas os titulares considerados hoje, Luiz Felipe e o Léo Oliveira. São jogadores de mais dinâmica de jogo, mas que arrastam menos a bola do que o Dudu, que aparecia toda hora lá na frente, e o próprio Lucas Cândido, que é um grande jogador, muito técnico, ambos canhotos, Dudu canhoto e Lucas Cândido canhoto. Esses eram os titulares. Agora são dois destros, mas que tem uma dinâmica de jogo maior. Isso facilitou, não quero te colocar numa saia justa e dizer, prefiro esse do que aquele. Não, estou falando no nível do posicionamento e da performance de quem está à frente. Porque a Ponte, na estatística, com essa nova formação, e com o Simon, que a gente tinha uma dúvida como seria a performance dele, que ele não saiu bem do time quando saiu, mas os números estão aí, com essa nova formação. O time tomou muito menos gols. Compara as duas situações, muro A e muro B na frente de vocês. Cara, os volantes que a gente tem, cara, são volantes de muita qualidade. O Rodrigo, o Léo, o Luiz, o Dudu, o Cândido. O Dudu nos ajudou bastante até a saída dele, é um jogador de muita qualidade. Mas quem entrou no lugar dele, né, deu conta do recado. Tá aí os números, tá aí os jogos que mostraram a qualidade de cada um deles. O importante é que todos aqueles que entraram deram conta, corresponderam à altura. Tipo assim, eu não consigo dizer quem é melhor, quem é menos pior. Eu acho que todos tiveram uma contribuição perfeita para o nosso acesso, né? Dudu foi um volante que fez gol com a gente, deu assistência, e agora não é diferente. O Luiz, numa performance perfeita nesse quadrangular, um cara que o rendimento subiu de 7 para 8, 9, 10. É um atleta que está nos ajudando bastante, não só ele, como o Léo. Eu acho que a tendência é que cada um, a cada jogo, vai crescendo, vai aumentando a nossa responsabilidade como atleta em defender esse escudo da Ponte Preta, que é gigantesco no cenário nacional do futebol. Eu acho que o clube está bem representado, não só de volante, como de laterais, como de zagueiro, atacante, centroavante, goleiro. Eu acho que está bem representado. Eu acho que, para mim, hoje, a cereja do bolo seria o título, né? Pra gente, a gente já conquistou o acesso, mas para nós, a gente quer o título para deixar nosso nome marcado na história do clube, porque Mas já está marcado. Já está marcado. Já está marcado. Mas fica melhor, né? Fica mais bonito para... Mais evidente ainda. Mais evidente, como você falou, para o título, porque eu quero o título de 2023, eu consegui o acesso com o Paysandu também, e o treinador era o Hélio dos Anjos, que hoje está no Náutico. Eu sou muito grato pela pessoa que ele é, não só ele, como o Marcelo Auxiliar, o seu filho Guilherme dos Anjos e o preparador físico Thomas. Sou muito grato a eles, aprendi demais, foram uns caras fundamentais para a minha carreira. Então, agora é dar continuidade no trabalho, ainda não acabou. Temos aí mais 2 jogos, contra o Brusque e o outro contra o nosso arquirrival, que a gente vai buscar vitória sim nos 2 jogos, para a gente fazer uma campanha espetacular. E depois a gente vai pensar sim no título, que é algo que eu desejo para a minha carreira individual, e ser campeão com essa camisa vai ser importante para mim. Gosto muito quando o jogador valoriza, né, essa questão da gratidão. O amor é o sentimento mais bonito do ser humano, mas a gratidão é o mais nobre. Parabéns, viu, por agradecer aí, né, o título que você conseguiu no Paysandu com o Hélio dos Anjos. Breno Beretta, a sua pergunta ao Anderson, nosso convidado especial de hoje. Anderson, primeiro, parabéns pelo acesso, né? Parabéns pelo que vocês, jogadores, fizeram ao longo dessa Série C do Brasileiro, mostrando muito profissionalismo, até mesmo com esses problemas fora de campo. E eu queria que você falasse da importância do torcedor, não só neste sábado,
que carregou a Ponte Preta até nos momentos difíceis, porque eu imagino que nem vocês tinham consciência do que seria no sábado, de perder o Gé momentos antes do jogo, mas falasse da importância desse apoio da torcida que comprou a ideia de acesso junto com vocês e comprou também essa volta por cima com relação aos problemas desde o início do campeonato, Anderson. O torcedor, ele foi de suma importância para a gente, né? O que falar do nosso torcedor, que sempre nos apoiou, né? Desde quando eu cheguei aqui, o torcedor ele foi importante para mim, me deu total confiança. Graças a Deus eu consegui também corresponder dentro de campo, né? A gente tem um torcedor apaixonado aí, que é o Plínio. Eu sempre consigo entrar com a filha, com o filho dele dentro de campo. Eu vejo a paixão dele como torcedor, é um cara espetacular. É um cara também que nos ajuda muito como torcedor, né? E os torcedores da Ponte Preta estão de parabéns por tudo que eles têm feito, por nós atletas, pelo clube, né? Que é em primeira instância é o clube, mas o torcedor também nos ajudou muito no sábado, nos apoiou até o último minuto, até o gol do Miguel, até o último segundo, até acabar o jogo, porque às vezes eu acho que o torcedor acreditou mais do que a gente que estava lá trabalhando no dia a dia. O torcedor, ele merece, né? Às vezes eu assistia uns vídeos que eu olhava o torcedor de joelho na hora do pênalti do Elvis contra o Brusque, eu olhava o torcedor chorando. Eu acho que esse momento é importante. O torcedor ele tem que comemorar sim, porque jogar uma Série C é muito doído. Eu acho que o clube merece estar num patamar maior que a Série B, da Série B para A, e coisas grandes, brigando por algo que busque título, que busque acesso a uma Série A e estar em competições nacionais representando essa cidade e o escudo. Tá aí o Anderson, deu a entrevista hoje no programa Os Donos da Bola. Reprisamos aqui uma parte da entrevista, que foi uma entrevista bastante longa e muito produtiva. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem
bem? Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes e Vadão, hein? Que técnico, 5 vezes pelo Guarani, 4 derbys pela Ponte. 9 derbys no total. Desses 9, destaco 5 aqui. Ou ele escapou, ou ele virou. É uma coisa impressionante. 2002, Rio-São Paulo, no Brinco de Ouro, Vadão técnico da Ponte. Estava 1-1. Final de jogo, pênalti pro Guarani. Edu Dracena bateu e Alexandre Negri defendeu. 1-1, Vadão escapa da derrota. Ainda 2002, Brasileirão no Brinco, de virada 4-2. Vadão técnico da Ponte. E a Macaca quebra um tabu de 15 anos que não vencia o seu maior rival. 2006, Majestoso. Vadão, técnico da Ponte. Comecinho de jogo, o Guarani já abre 2-0. Edmilson de bicicleta e Bilu. E ainda no primeiro tempo, a Ponte empatou com Elcio de pênalti e Luciano Baiano. Vadão escapou 2-2. 2012, derby do Centenário. Exatamente nesse dia, completando 100 anos de derby. Majestoso. Vadão técnico do Guarani. Ponte vencia 1-0. Final de jogo. Vadão tira o lateral direito Oziel e coloca o atacante Ronaldo. E Ronaldo sofre pênalti. Fumagalli cobra e empata aos 46, 1-1. Vadão escapa. Um pouquinho mais para frente, 2012. Semifinal Paulistão no Brinco, valendo vaga na final. E aí, 0-0, Fumagalli se machuca, Vadão coloca Medina. Aí a Ponte faz 1-0. Segundo tempo, virou Bugre 3-1, Medina fez 2, Bugre na final contra o Santos. Vadão faleceu em maio de 2020, tinha 63 anos. Teve 4 passagens pela Ponte, 5 passagens pelo Guarani. Osvaldo Alvarez, o Vadão, também escreveu seu nome na história do derby. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 89 por 89 em Cepa, 54,90. Kit completo vaso sanitário monobloco Bilbao, 749. Torneira monocomando Lucena, 329,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos.
Relacionamentos. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:16. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vamos ao sorteio. Você que participou, preencheu lá o formulário, vai concorrer agora. Atenção, 4 ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Aê! Marina Santana Rodrigues. Telefone 19, o código de área e o número 99796, 4 números finais que não vou divulgar. A Marina Santana Rodrigues tem até o dia 2 de outubro para fazer a retirada dos presentes. Parabéns e muito obrigado para todos que mandaram para cá as suas participações. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa
que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Bom, Tigrão e mais o Breno, dá uma olhada aí no grupo, já pega o tema do dia que vocês vão comentar, escolha. Eu vou com o CH. Qual o tema que você escolheu, CH? Batista, eu escolho falar do jornalista, do amigo, do amigão Paulo Soares, que infelizmente, ex-ESPN, faleceu de ontem para hoje. Morreu aos 63 anos em São Paulo. Um cronista esportivo que eu nunca trabalhei junto com ele, mas nós dividimos viagens durante muito tempo. Ele na Rádio Bandeirantes como narrador e eu como repórter da Rádio Globo São Paulo. Eu aprendi muito com o amigão, ele era um sujeito extremamente gentil, não era amigão para todos à toa, um cara para a vida toda ser chamado de amigão. Ele era um ser humano extraordinário. Infelizmente, eu não sei a causa-morte dele, mas ele com certeza estará ao lado do Antero Greco, seu parceiro que foi embora em 2023 com câncer no cérebro, lá no céu, para dividir uma bancada esportiva celestial. Vá em paz, amigão, que Deus possa te receber. E você, Breno Beretta, qual o tema? Batista, eu escolhi com relação ao calendário, né, que a CBF vai anunciar na próxima quarta-feira, no dia 1º de outubro, e a principal mudança para o calendário 2026 deve ser na data, né, nas datas dos estaduais, de 16 para 11 datas. Agora eu vou fazer um contraponto, né? Para se ter uma ideia, a Série B paga 10 milhões, ou melhor, o estadual, o Campeonato Paulista, o Paulistão, paga 10 milhões de reais para os times de Campinas de cota. E a Série B, se os dois estiverem na Série B, a Ponte já está, o Guarani está próximo, paga 8 milhões de reais uma competição que tem muito mais datas. Esse é meu contraponto, ou seja, os times precisam do Campeonato Paulista e dessas datas do Paulistão também, que ganha 2 milhões de reais a mais de cota do que a Série B, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que escolheu para hoje? Eu quero também prestar minha homenagem aqui ao Paulo Soares, que eu tive a honra e o prazer de dividir microfone com ele por 2 ou 3 oportunidades apenas. Eu como frila, ele estava na Rádio Gazeta, não na TV Gazeta, e trabalhei em 2 jogos no Morumbi, acho que um no Pacaembu, cobrindo os times da capital, comentando na oportunidade lá. E, sinceramente, ele me recebeu muito bem. Me recebeu com muito carinho, com os braços abertos. E eu recebi essa notícia hoje, olhando a internet logo cedinho, e confesso que fiquei muito triste. Muito jovem o Paulo Soares, apenas 63 anos. Paulo Soares que era de Araras, que vizinho da gente. Paulo Soares que realmente arregimentou uma grande legião de amigos. Que Deus o receba de braços abertos, que a família
receba também os tão necessários conforto e aceitação. Paulo, que tinha problemas crônicos e graves na coluna, depois de cirurgias e tratamentos dolorosíssimos, acabou tendo complicações, teve falência múltipla de órgãos e nos deixou na madrugada dessa segunda-feira. Que Deus o tenha. Uma grande figura e um grande profissional, mas acima de tudo, um ser humano ímpar, especial, e que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de dividir poucas vezes, mas importantes vezes o microfone com ele, e que ele me abraçou como abraçava a todos, como o amigão da galera. São 19h24, dia 11 de outubro, dia do grande derby campineiro. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, amantes de Ponte Preta e Guarani, que quer melhorar a sua performance sexual, a Clínica UpMen tem condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido, de forma segura e eficaz, com médicos de mais de 20 anos de experiência. Clínica UpMen. E atenção, a UpMen agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Ligue agora nos próximos 10 minutos no 0800 591 2223 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina em todo o Brasil. Clínica UpMen, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, doutor Regis Salgado. CRM 54867/SP. E agora, na lata. Responde na lata. Comentaristas respondendo na lata de hoje. Bem, é o seguinte, o pênalti de cavadinha perdido por Yuri Alberto na derrota do Corinthians para o Flamengo foi mais mérito do goleiro Rossi ou displicência do atacante corintiano? Começo com você, CH. Batista, essa cavadinha, logo com 10, 11 minutos do primeiro tempo que o Yuri Alberto tentou fazer no Rossi, foi lamentável. Tudo bem, o jogador tem crédito, fez gol lá no segundo tempo, um golaço, aliás, mas com o volume de jogo que o Corinthians apresentou no primeiro tempo e com esse pênalti perdido, tudo poderia ser diferente se os atacantes fossem mais objetivos. Portanto, ele não poderia ter feito o que fez. Errou e ele sabe que errou. Tomara que aprenda com essa lição que custou muito caro para o Corinthians. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? O Yuri Alberto rabiscou a cabeça do meu pai, que aliás era corintiano fanático. Displicência pura e molecagem. E você, Breno Beretta? Displicência, foi ridículo, culpa do Yuri Alberto. Olá, Breno. São Paulo vai conseguir superar a eliminação da Libertadores e vencer o Ceará daqui a pouco no Morumbi pelo encerramento 15ª rodada do Brasileirão. Qual o seu palpite? Não vai dar empate. Para mim, 1-1, Batista. E você, Tigrão, o seu palpite? Xiii. Precisa nem jogar. Empate. E para você, CH? Bom, Batista, como palpite, eu acho que o São Paulo vence o Ceará hoje. Vai passar por cima dessa eliminação na Taça Libertadores
e hoje vence o Ceará. Meu placar é 3-0 para o São Paulo. Vem aí o Derby 212, jogo importantíssimo. Oferecimento Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica PMEM, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica PMEM. O WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19999779029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Derby é na Rádio Bandeirantes. Bom, Breno Beretta, um abraço para você. Até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. É isso aí, nós estamos encerrando o programa porque na sequência tem bola rolando. Valeu, gente. Grande abraço, tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.